ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Vamos colocar de pé, igreja, para louvarmos o nosso Deus. Com palmas. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível.
Jesus nesse momento? Glória a Deus. Boa noite a todos. Bom demais estarmos juntos, louvando ao Senhor, o nosso Deus, nessa noite especial que dedicamos a Ele. Você veio aqui, você pode abrir seu coração, você pode colocar todo o teu ser diante do Deus eterno e adorá-lo. A palavra de Deus nos faz esse convite. Ela diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Ó, você tem, não tem? Tem? Amém? Vamos ler junto isso? Vamos? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Amém. Conversa com o Senhor em oração. Diga assim: Senhor, estou aqui hoje e aqui estou para te adorar, para receber do Senhor, para conviver na comunhão do Espírito. Converse com o Senhor sobre isso. Olha aí. Oh Deus, muito obrigado por um tempo tão bonito, tão especial, que é esse tempo de juntos nos colocarmos diante de Ti, abrir o coração, usar a música e falar sobre quem o Senhor é, e contar sobre aquilo que o Senhor fez. Ó Senhor, que esse tempo é um tempo especial, e nós queremos, nosso Deus, nós queremos que o Senhor se agrade daquilo que acontece nessa noite, nesse lugar, e receba essa adoração, esse louvor, os corações abertos, e que o Espírito do Senhor fale a cada pessoa nessa noite, conforme o Senhor tem planejado, ó Deus, para cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Continue a dizer ao Senhor que Ele é o teu Deus, continue a adorá-lo, continue a exaltá-lo. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez surgir, não há outro igual a Deus. Declare que Ele é grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Suas vozes. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Mais uma vez. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluias, aleluias. Oh, Jesus, não há outro igual a ti. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso libertador. Vamos declarar isso nesse momento? O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Senhor,
foge, como um escudo Ele é o meu abrigo, e com Ele estou seguro. O Senhor É a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. A fidelidade dele nos alcança a cada manhã. Quando você vê a sua família aqui com você nessa igreja, é prova da fidelidade dele contigo. Quando você acorda com saúde, é prova da fidelidade dele contigo. Onde nós poderemos ir se não fosse pela fidelidade dele? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, esquecesse a pessoa que está do seu lado, da sua direita e da sua esquerda, e apenas agradecesse a ele pela fidelidade dele. Agradecesse porque os olhos dele sempre estão atentos ao nosso clamor. Abra seu coração nesse momento. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, confio, Senhor. Tudo sabes de mim, e quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Podem sentar. Queria fazer uma pergunta. Você sabe da fidelidade do Senhor, você conhece o amor do Senhor, e você está aqui hoje à noite e de repente, vindo para cultuar ao Senhor, você trouxe no teu coração um motivo pelo qual você gostaria que nós estivéssemos orando por você. Então eu vou fazer o seguinte pedido. Você tem uma razão e quer que a gente ore por você? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar por você? Vem, pode vir. Vem. Fica aqui, ó. Fica aqui na frente, aqui assim, ó. Pode vir. Vou pedir para algumas pessoas da igreja, alguns irmãos que gostam de orar, que eu vou pedir para você vir e ficar perto de alguém que está aqui para pedir um tempo para orar ao Senhor. Por favor. Vem alguém aqui, ó. Fica perto. Faz assim, ó. Virem para mim aqui, ó. Virem para o meu lado aqui, ó. Isso. E já podem ficar aqui no meio mesmo. Tempo de oração. Se você tiver alguém conhecido aqui, ou qualquer pessoa que estiver aqui, você quer chegar perto e falar assim, ó, estou orando por você. Tempo de oração. Né? Os olhos do Senhor estão sobre nós. E a Bíblia diz assim, ó, eu falo e você repete. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, amém. Ó Senhor, nós estamos cantando da Tua fidelidade, nós já cantamos a respeito de quem o Senhor é, que o Senhor é escudo, que o Senhor é fortaleza. E, ó Deus, eu sei que cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente agora, aqui estão, trazendo diante do Teu altar, um motivo, uma razão. Alguns certamente, ó Deus, porque estão agradecendo a Ti, louvando a Ti. E Deus, receba esse louvor, essa adoração que é colocada diante de Ti. Outros, ó Deus, estão aqui na frente porque trazem de fato motivos de preocupação. Às vezes uma pessoa enferma, às vezes uma pessoa que está precisando de um emprego, às vezes a necessidade, ó Deus, de uma perspectiva para a vida, às vezes, ó Deus, uma desavença, às vezes uma mágoa no coração. Mas nós cantamos ainda há pouco que o Senhor é Deus da cura, Senhor. Então eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme cada coração, ó Deus, tirando, Senhor Deus, a tristeza e colocando a alegria, tirando a desesperança e colocando uma nova perspectiva, Senhor, abrindo portas, ó Deus eterno, para cada um que está aqui, colocando diante de Ti a sua caminhada na vida sem uma porta aberta lá na frente. O Senhor é Deus que pode abrir as portas, ó Pai. É verdade, Senhor. O Senhor é Deus que pode usar cada um daqueles que aqui está, Senhor Deus, para ser bênção dentro de casa e acabar com uma possível desavença, com uma desarmonia. Porque o Senhor é Deus que transforma os corações, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus que muda as circunstâncias para melhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Ó Deus, aqueles enfermos que estão sendo trazidos, ó Deus, mesmo que nos seus nomes aqui à frente, visita-os, ó Deus, e dá, Senhor Deus, da Tua restauração poderosa, Pai. Ó Senhor, é o Teu povo, é o povo do Senhor buscando a Ti. Então, meu Senhor, ó Deus, dá aquele bálsamo de cura, dá aquele bálsamo de refrigério, dá uma nova perspectiva, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe as vossas vidas, viu? Enquanto vocês estão indo embora, pode voltar, diga assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confia no Senhor. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus abençoe as suas vidas.
Rapidinho falar algumas coisas da nossa igreja, vamos? Vamos conversar? Sabia que a nossa igreja vai comemorar 32 anos de caminhada na fé? Isso, 32 anos. E nós vamos ter, assim, alguns eventos para a gente comemorar. Por exemplo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, todo mundo junto, no dia 8 de julho, às 10 da manhã. Um cultão só de celebração da ceia do Senhor, tá bom? No dia 8 às 10 da manhã. Depois da celebração da ceia do Senhor, aí nós vamos almoçar juntos, e todo mundo está convidado. Aí você fala assim, bom, o que vai ter de almoço? Só para eu saber. Bom, já vou dizer logo, que é feijoada. Um monte de gente gosta, algumas pessoas preferem não. Quem sabe você possa trazer uma coisa diferente, quem sabe você possa conversar com o pessoal aí. Por quê? Porque o que importa não é a feijoada e nem o valor da feijoada. O que importa é que a gente vai estar junto. Por isso que a gente não vai vender feijoada, marmitex, para a turma vir buscar aqui. Porque o interesse nosso não é mesmo levantar recursos, nosso interesse é comunhão, é juntos celebrarmos a nossa história. Agora, para a gente organizar isso, você fala com a Silvia e com a Geisa. A Silvia está aqui, ó. Fica em pé, Silvia, para a turma te ver. A Geisa está aqui, ó, atrás do Daniel aqui, ó, mas aí, agora já deu para ver. Isso, elas estão responsáveis pela distribuição dos convites, aí vocês procurem a elas, tá bom? E no dia 12, que é uma quinta-feira, que é o dia que a gente comemora aniversário, nós vamos ter aqui uma grande koinonia, uma grande comunhão. Vai ser como? Nós vamos ter o bolo do aniversário, dos 32, eu só não sei quem é que vai fazer o bolo ainda. A Nete não falou nada ainda, mas depois eu pergunto para ela. Né? E nós vamos trazer aqui, as famílias vão trazer pratos e tal, e nós vamos ter um tempo aqui de adoração, de gratidão a Deus. Dia 12, é uma quinta-feira. Né? Geralmente está um frio danado, mas vem assim mesmo. E traga a gente com você. Para você convidar os seus amigos, nós fizemos um convite especial. Está vendo? Você pode vir aqui na hora da consagração, dos dízimos, ofertas, ou depois mesmo, e vir retirar. E você vai falar assim, não, eu vou convidar meus amigos para estarem aqui. No dia 12, 13 e 14, à tarde, vamos ter um evento para as crianças. A gente chama aqui de Escola Bíblica de Férias, mas a gente vai ter aqui, ó, a partir das 14h30 até umas 5 da tarde, as crianças. E para a gente ter criança aqui, você precisa trazer, você precisa convidar e trazer, porque, viu, ao redor da nossa igreja, tem quase nada de criança, né? Tem poucas. Então é preciso trazer mesmo. Então, ó, força com a gente aí, tá bom? Todo mundo junto, nesse desafio de vivenciar e glorificar a Deus, por causa que Ele nos fez povo dEle, igreja dEle. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, tem alguém que está visitando a gente e é a primeiríssima vez que veio? E ainda tem a maior coragem de fazer isso? Tem um pessoalzinho aqui, ó, pessoal. Vocês, à noite, no domingo é a primeira, né? Mas já tinha vindo antes. Aqui, ó, aqui na frente, que ele está... Ó, lá atrás também. Olha, que legal. Sejam bem-vindos. O pessoal da recepção já fica lá com aquele cartãozinho de visitantes que vocês vão receber. Tem mais alguém ou não? Mais alguém? Bom, aqui mesmo, aqui na frente, ó. Vocês estão recebendo um cartãozinho aí, que é de visitantes, assim, que é assim, você chegou na igreja, você pode levar isso como recordação para você, ó, passei por lá. Né? Se você se sentir à vontade, preencha e deixa uma parte com a gente. A parte da capa e de trás da capa você leva, tá bom? Se não, olha, leva tudo embora, tá? Mas fica bem à vontade, sem problema. E o pessoal que está lá na recepção vai receber na saída, ou você deixa sobre o banco, tá bom? Bom, nós somos acostumados aqui também, de vez em quando, falar um oi para os nossos aniversariantes. E a gente tem, ó, uma turma show aí fazendo aniversário essa semana. Olha hoje, exatamente hoje, olha hoje. A Cris, eu sei que ela está aqui, ó, bem aqui, ó. Hoje valeria um churrasco, né? Aniversário da Cris hoje. A Aline sempre está por aí, mas hoje eu não estou vendo. A Aline é que cuida do berçário da igreja, deve estar lá, não é? Deixa eu ver mais essa lista aí. Deixa eu ver. Mariana estava de manhã. A Dona Maria
Dona Maria também está lá. Olha, nora e sogra combinaram. É difícil isso, hein? Ó, quem mais? Olha lá, olha, aniversário de casamento do Oswaldo e da Vera. Oswaldo, assim, só para curiosidade, assim, pode perguntar quantos anos? Então, quantos anos são? 42 anos de casados. Que show. Ó, começa a preparar aí os 50, que a gente já vai se preparar, entendeu? Bodas de ouro. É 42, só faltam 8 anos agora. Hã? A Vera não... Ajuda ele, Vera. É 43. A mulher sempre corrige, né? Sempre. É fatal, né? Ok. A Maldimé não vi aí, mas o irmão Elias eu vi. Olha o irmão Elias ali, ó, aniversariante da semana. Olha lá, ele fica olhando para mim com cara de quem não está entendendo nada, né? Mas não está mesmo, porque, né? Mas ele é aniversariante da semana. E o Djalma no dia 30, que bom. Acho que a gente podia fazer uma coisa, né? A gente não podia, assim, tipo, dizer um oi para os visitantes, aqueles convidados nossos que estão aqui, e quem sabe também um cumprimento nos aniversariantes. Acho que a gente podia usar uns 3 minutinhos para isso, não podia? Então vai, som na caixa aí, levanta aí, fala um oi para umas 3, 4 pessoas perto de você. Especialmente vai lá nos aniversariantes. Vai lá. É isso aí. Amém. Som. Tá bom. Tá bom. Agora continue em pé um pouquinho para a gente ler um texto da palavra, cantar. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pode declarar isso? Vamos? Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém. O Senhor sustenta o povo dele. Por meio do povo dele, o Senhor sustenta o reino dele, a igreja dele. E nesse momento, quando a gente vai abrir o nosso coração e dizer assim que é em espírito e em verdade que nós adoramos o Senhor, nós também vamos abrir um espaço para aqueles que vieram prontos para consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Viu? Então, enquanto a gente canta, e também será uma oportunidade para as crianças irem para o seu culto, porque elas vão ouvir uma mensagem na linguagem delas. Então, enquanto a gente canta isso, vamos ter esse tempo de consagração ao Deus eterno. Pra te adorar, te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu
nosso viver. Rei dos reis, E Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, eu nasci, ó Rei Jesus, prazer, te louvar. meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fluem suas vozes para te adorar, para te adorar, Ó Rei dos que eu reis, nasci. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos agradecer ao Senhor pela fidelidade. Feche os teus olhos. E agora a gente vai ouvir a palavra dita, palavra falada. E a gente vai agradecer ao Senhor. Pai querido, a nossa adoração sai por meio dos cânticos, sai por meio do entendimento, sai por meio dos nossos corações, do levantar as mãos, do entender, do agir, do ser, de praticar. E de ser igreja, de amar ao Senhor e de obedecer. Então, Pai, os teus fiéis, aqueles que devolvem a Ti, Pai, o seu amor em forma dos dízimos e das ofertas, Deus, traga toda sorte de bênção, traga todo cuidado, traga toda multiplicação do seu olhar, ó Pai, desses que te amam e que te obedecem, de experimentar o cuidado e o suporte do Senhor, de que o amanhã não faltará o pão de cada dia, muito menos o de hoje. Abençoa e multiplica, Deus. Da mesma maneira, Pai, aqueles que não têm condições hoje, eu gostaria de pedir, ó Pai, que a sua mão poderosa possa estar abençoando e abrindo caminhos sobre estes que não têm condições hoje, que não estão trabalhando, por exemplo, que possam ter a oportunidade de vir aqui à frente e dizer muito obrigado. Abençoa, Pai, abre portas de emprego, de trabalho, de oportunidades, de contratos, de novos clientes, coisas extraordinárias como algo que só pode vir do Senhor, milagres, coisas que chamamos de milagres. E também, Senhor, agora a palavra que vamos ouvir, eu queria pedir que o Senhor, muito amorosamente, ministrasse no nosso coração, pudesse nos moldar para mudar e nos aproximar do Senhor, ó Pai. Gostaria de pedir que a ação do Espírito Santo aqui sobre nós esteja nos agindo e passeando no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Olha só, a gente quer avisar você que no final do culto, você não vai lá no Habib's. Você passa na cantina hoje, que a cantina é missionária, é isso? Hoje vai ter... O que vai ter lá hoje mesmo? Pastel. Então vai no Mac Pastel.
cantina missionária hoje, tá bom? Não esquece. Ok, vamos lá. Colocando a fé em prática para a casa não cair. É isso mesmo, Tomás. Colocando a fé em prática para a casa não cair. Eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Mas antes da gente dizer ali o texto bíblico e tudo mais, eu queria conversar com você algumas coisas para a gente pontuar, para depois eu desenvolver e aplicar. Queria que você me ajudasse a gente definir da forma mais simples o que é um prudente e o que é um insensato. O que seria um prudente, uma pessoa prudente, por exemplo? Me ajuda aí. Essa é boa. Outra. Cauteloso. É isso aí. O que mais? Cuidadoso. É isso mesmo? Cuidadoso? O que mais é uma pessoa prudente? Essa aí eu não tinha pensado, mas é boa também. Sensato. É. De certa forma é, né? Sensato. Prudente pode ser aquele também que costuma se preparar com antecipação para algo que possa acontecer. Ou mais popularmente conhecido como precavido. Isso é uma pessoa prudente, vai. Definindo de forma simples, né? E agora, o insensato. O que é uma pessoa insensata? Oi? Sem senso, sem noção, né? Como o jovem diz. O que mais? Faz meio na louca, assim, né? Vive o hoje sem pensar no amanhã. Muito boa definição. O que mais? Aquele que age sem juízo. Também, né? Que é o contrário do bom senso, né? A pessoa insensata. Às vezes, e é interessante como diz lá no dicionário, né? Insano, doido, delirante. Forte, né? Uma pessoa insensata. Agora, olha que coisa interessante. Deixa eu contar duas histórias para você sobre um prudente e sobre o insensato. Vou contar para você a história do insensato. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Funcionando. Você sabe o que é isso? Isso é uma máquina de triturar papel. Vende lá na Calunga. Estou fazendo comercial já, ó. Vende ali. Então tem de diversos tamanhos, né? Então você põe a folha ali em cima e ele picota o papel em várias tirinhas para destruir documentos. Tem algumas que são mais fortes, que ela picota até CDs, DVDs, essas coisas. Mas ó, deixa eu contar uma história para você. Tinha um estagiário que ele estava saindo do escritório e ele viu o presidente da empresa na frente da máquina de picotar papel. E o presidente estava com uma folha na mão. E aí o presidente estava ali meio sem saber, ele não sabia como é que funcionava a máquina. E o estagiário passando, ele disse assim, é hoje. É hoje que eu me dou bem. E ele chegou ali, aproximou do presidente, e o presidente falou assim, meu jovem, a minha secretária já foi embora, você sabe como é que funciona essa máquina? Lógico, o rapaz respondeu, lógico que eu sei, senhor presidente. Então, ele pegou o papel, colocou na máquina e ligou. Quando estava ali, quase chegando na metade do triturador, o presidente fala assim, ô jovem, muito obrigado por você me salvar nessa hora. Eu preciso de 2 cópias, por favor. É um documento muito importante. Pergunta como é que ficou a cara daquele estagiário. Pergunta se ele continua a ser estagiário. Esse é um exemplo de um Ele nem sequer perguntou.
Mas aí isso aí é um assunto para outro dia. Agora, deixa eu contar uma história de prudência. Você já viu falar sobre amêndoas de Sapucaia? Não. Olha só. Essa é a árvore da Sapucaia, que dá amêndoas. Bonita, né? Até parece aquela... Isso, essa aí. Essa aí mesmo. Mas não é, essa não é. Essa é chamada Sapucaia. E são amêndoas muito apreciadas por animais silvestres. E elas dão uma fruta que vem dentro de uma cabaça, assim, dá cheio de amêndoas lá dentro, de sementes lá dentro. E é tirada a tampinha assim, quando tira a tampinha, está cheio de sementes lá dentro, que são as amêndoas, né? E quem gosta muito disso são os macacos. O macaco gosta dessas amêndoas aí. Aliás, deixa eu ver, eu acho que eu trouxe umas fotos aqui. Ah lá, essa é o fruto dela. Tá vendo? Ó, como é que é esse negócio do vermelho? Achei. A amêndoa aqui vem dentro de uma casquinha dentro dela, e essa amêndoa dá várias aqui dentro, ó. Aqui ela já saiu a tampinha. Então essa aqui é a flor de Sapucaia, ou amêndoas da Sapucaia. Você já tinha visto? Eu não. Quando eu fui procurar histórias sobre prudência, achei essa história, falei, olha, vivendo e aprendendo, né? Então a gente é conhecida, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah lá, olha o fruto. Por fora é uma capa, uma casca grossa. Aí quando sai aquela tampinha lá, ó, lá tá cheio de amêndoa, aqui dentro, ó. Cheio de coisas que o pessoal gosta. Essa fruta é chamada de cumbuca de macaco, ou marmita de macaco. Interessante, né? E aí a história da prudência é o seguinte. Aqui. Então tinha 2 macaquinhos, um velho e um novo. Um macaquinho novo, quando olhou a flor e quando olhou o fruto, falou assim, opa, é hoje que eu me dou bem. E aí ele foi lá, pegou uma dessa aí, enfiou a mão lá dentro, encheu, e na hora de tirar, o que aconteceu? Não saiu. Ele encheu a mão e não saía. E pensa num macaquinho novo bravo. Ele não conseguia tirar, porque ele queria sair com a mão cheia. E o macaco velho só assim, né? Só de olho no macaquinho novo. Tudo bem aí, macaquinho novo? Eu não consigo tirar aqui, assim. Posso explicar para você? Aí o macaco velho pegou a cumbuca ali. Sabe o que ele fez? Ele foi com 2 dedinhos, começou a tirar uma por uma. Repartiu com o macaco novo e o macaco velho comeu junto com o macaco novo. Não precisou subir lá na árvore, que o macaquinho novo fez isso, e ele ainda ensinou o macaquinho novo como é que se come, né? É daí, bom, eu não tenho certeza, mas ao que parece, foi daí que surgiu aquele provérbio: macaco velho não põe a mão em cumbuca. Se é ou não é verdade a história, eu não sei. Eu só sei que faz sentido a prudência e a insensatez das coisas. Porque a prudência a gente pode se dar bem, no bom sentido. Então o macaquinho velho comeu as frutinhas e não teve o esforço, pelo menos, de subir na árvore lá. O novo fez isso. Agora, contei essas histórias para você prestar atenção numa outra história sobre o prudente e o insensato. E essa história está lá nas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 24 a 27.
Eu vou projetar ali, mas se você quiser abrir, pode abrir também na sua Bíblia. Você que gosta de fazer anotações. Vamos ler a parábola do prudente e do insensato, para a gente meditar na seguinte colocação: coloque a fé em prática, ou colocando a fé em prática, para a casa não cair. Você vai entender. Está lá o texto. Verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e o quê? E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na onde? Sobre a rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E o verso 27, no finalzinho, diz assim: e foi grande a sua queda. O que pode determinar a diferença entre uma casa realizada de uma casa derrotada? O que pode fazer a diferença ou determinar a diferença entre uma casa prudente de uma casa insensata? E mais, agora o que tem a ver com você, direto. O que essa parábola, o que esse texto que Jesus nos ensina, tem a ver com uma vida realizada em Deus, a sua vida, de uma outra derrotada aos olhos de Deus, de uma outra vida insensata, cujo coração, o nosso Deus não se agrada de um insensato. Quero chamar a sua atenção, para as circunstâncias das duas casas na história. Dá uma olhada no seu texto, as seguintes afirmações. A primeira parte fala de que casa? Da casa prudente, certo? A casa que foi firmada sobre a rocha. O que aconteceu com a casa sobre a rocha? Verso 25. Caiu o quê? Chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Vamos ver o que aconteceu com a casa do insensato? Caiu, verso 27, a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Quero chamar a sua atenção para a seguinte coisa: as casas, elas receberam as mesmas intempéries sobre si, os mesmos ventos, as mesmas chuvas, as mesmas tempestades, os mesmos alagamentos. A diferença é que uma caiu e a outra não. Por quê? É aí que eu quero que você analise sua vida. As dificuldades. As duas casas receberam as mesmas dificuldades. Receberam as mesmas, por outro lado, as mesmas oportunidades para crescerem. Só que uma caiu e a outra permaneceu de pé. Qual é a principal diferença? A prática. É isso mesmo, é o alicerce. E que alicerce que é? A prática da sua fé em Deus. Por isso, o texto, ou melhor, o tema da mensagem: colocando a sua fé em prática para a sua casa não cair. Perceba
que as casas receberam as mesmas condições, as mesmas adversidades, mas a prática da prudência é que fez a casa permanecer em pé. Olha, a prática das coisas que você ouve e recebe e é ensinado do Senhor é que vai fazer a diferença de você ficar em pé, da sua casa permanecer em pé. A sua fé em Deus, a sua esperança no Deus dos milagres, a sua permanência nas coisas de Deus, mesmo em meio a alagamentos, mesmo em meio a chuvas de tempestades sobre tua vida. Isso pode ser desemprego, isso pode ser desestabilização afetiva, sentimental dentro da sua família, problemas, brigas, discussões, vícios. Se você está brigando com isso, mas você está tentando praticar os ensinos do Senhor, permanecer a sua fé inabalável em Deus, mesmo quando vem todas essas coisas, você permanece em pé, porque o prudente constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Já diferente do insensato, o insensato constrói a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre a instabilidade do que eu acho. E eu compartilho da mesma ideia que o pastor Elias hoje de manhã falando, né, sobre a palavra. Então eu falo para alguns, entre o que você acha e o que a Bíblia diz, com quem que eu tenho que ficar? Com o que a Bíblia diz. Então o insensato às vezes acha que não, pela minha força eu consigo, pela minha força eu vou sair dessa. Aí vem a tempestade, aí os rios começam a transbordar, aí os ventos começam a bater no seu telhado, na sua vida. Daqui a pouco a pessoa não resiste e ela desiste. E o que acontece com a casa do insensato? Cai. Aí vem as consequências de não permanecer a fé inabalável como o prudente tem em Deus. Para que ir na igreja? Para que cantar? Para que ser fiel? Para que ouvir mensagens? Minha vida só está dando errado. Aí a diferença entre aquele que procura colocar a sua fé em prática, obedecendo o que Deus ensina. Essa é a diferença, a prática da fé. E a prática da fé, por exemplo, não é vir ao domingo na igreja e pronto, já alimentei a minha fé para mais 7 dias. Nem chega perto. A prática da fé está relacionada a você se relacionar com Deus. É Deus falar para você o que fazer e você fazer. Colocar em prática. Muito interessante. As casas receberam as mesmas condições, as mesmas instruções. E a permanência de uma e a ruína da outra, a diferença é a prática. Então, não basta saber o que tem que ser feito, é necessário praticar. É necessário praticar. A prática do que ouvimos faz toda a diferença na sua fé. Perceba que o problema estrutural da casa na areia, a casa do insensato, não era a palavra que ouviu, não era a oportunidade que recebeu, nem mesmo as adversidades que enfrentou. A casa na rocha recebeu as mesmas adversidades, recebeu as mesmas palavras, os mesmos conselhos. O fator determinante de sua queda, a casa na areia, foi não colocar em prática as coisas que ouvia. Vamos voltar no texto lá.
Ó, o que diz o comecinho do verso 24? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu. E o insensato? Quem ouve estas minhas palavras e o quê? Não as pratica, é como um insensato. O prudente constrói a sua casa, constrói a sua vida sobre a rocha, Jesus. E o insensato? Constrói a sua vida, a sua casa sobre a areia, sobre si mesmo ou sobre o conhecimento exclusivo do mundo. O que pode acontecer? Cair. E agora eu quero chamar a sua atenção por algo muito interessante que o texto nos traz. No texto do prudente, da casa prudente, diz o seguinte: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Aí veio todas as adversidades, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E o insensato? Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vem as adversidades, os ventos vieram, deram contra ela, e ela caiu. E olha que coisa interessante, um complemento aqui. E lá no finalzinho o texto diz: e foi o quê? Grande a sua queda. Não é que o Senhor está mandando um raio na cabeça do insensato, não é isso. É que a nossa própria insensatez nos leva a abismos profundos. Confiar em nós mesmos, no sentido espiritual e até em outras circunstâncias, nos faz a ter uma queda de diversas áreas da nossa vida. Não colocar em prática os ensinamentos de Jesus nos nossos lares, na nossa vida pessoal, significa, sabe o quê? Um distanciamento do Senhor. Não colocar em prática. A gente vira um religioso de carteirinha. E aí, sabe o que pode acontecer? Cada vez mais nos afastarmos, e quando a gente se afasta do Senhor, a gente entra numa queda. Que tipo de queda, por exemplo, a gente pode cair? Queda moral, queda espiritual, união familiar, paz interior e paz familiar. Quando Deus deixa de estar presente na nossa vida, na nossa casa, é uma loucura sem Deus. Queda da sua autoridade, queda da fé, você começa a abandonar Deus. Queda de prioridades, Deus não é mais a sua primeira coisa. Queda da sua amizade com Deus. Questionamentos religiosos, mas por que tem que ser feito assim? Quem falou que tem que ser isso? Começam os questionamentos. Outro tipo de queda, queda do seu abandono. Queda do abandono da sua vida devocional com Deus. Abandono pelo interesse das outras pessoas conhecerem o Jesus que você um dia conheceu. Vou falar de Jesus, que nada. Diretoria que fale, pastor que fale. Interesse pelas coisas mundanas. Tudo esse tipo de queda pode acontecer quando um insensato constrói a sua casa sobre a areia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém cai ou abandona a fé da noite para o dia. A queda espiritual, em meu entendimento, é um processo. É um processo. Ninguém aqui fervoroso que está hoje, unido e próximo de Deus, amanhã desiste.
Não é assim que eu entendo que o processo acontece. O processo de queda espiritual acontece gradativamente. Gradativamente. Vai tendo um abandono das coisas prioritárias. E Deus é uma das primeiras coisas, parece-me. Por isso que a gente tem que ser como o prudente. Temos que praticar, construir a nossa vida sobre a base, sobre o alicerce, sobre a rocha, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador de toda a humanidade, Filho do Deus Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, Rei, Senhor Jesus, Salvador de todo o coração humano. A gente tem que praticar o que o Senhor nos ensina. Você sabia que alguns estudos nos diz que nós tomamos cerca de 35.000 decisões ao dia? Eu fiquei abismado. Em torno de 35.000 decisões ao dia, desde as pequenininhas decisões como grandes decisões. Micro decisões, como por exemplo, que sapato você vai colocar de manhã, quantas colheres de açúcar você vai colocar no seu café ou não vai colocar. Micro decisões até as mais acentuadas decisões do seu dia. Algumas dessas decisões podem não fazer tanta diferença. Não importa se você colocou a camisa azul ou se colocou a camisa vermelha, dependendo de onde você vai. Outras decisões podem te trazer alegria e satisfação. Por exemplo, você pode ter decidido, se você não decidiu, sugiro que você decida logo. Compre o ingresso ou convite para a feijoada do nosso aniversário. Porque você vai comer uma feijoada, ó. Essa decisão vai trazer o que para você? Alegria e satisfação. Agora, outras decisões podem arruinar completamente a sua vida. Entenda isso. Como cristão, você deve sempre fazer o que é certo. Deve sempre fazer o que o Senhor ensina que é correto. Está entendendo? Mesmo que a gente não receba, entre aspas, recompensas humanas por isso, a gente sempre tem que fazer o que é correto. Porque a Bíblia ensina determinada coisa, porque é por isso que eu vou fazer. A nossa motivação em servir e fazer, ou obedecer, não é pelo desejo de ser recompensado por homens. O pastor vai elogiar lá da frente. Se a sua motivação é essa, está com a motivação errada. A nossa motivação em fazer e praticar é porque queremos agradar o coração de Deus. E quando isso está no centro do seu servir, nada te abala. A sua fé não é abalada. Sua fé é como prudente, lançada e firmada sobre a rocha. Porque eu quero agradar o coração de Deus. Por isso que eu sirvo, por isso que eu obedeço. E não pelo que eu acho. Eu vou fazer isso porque o líder de ministério vai falar no grupo todo que eu fiz. A motivação certa, porque queremos agradar o coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Olha lá, Tiago 1:22. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá? Sejam praticantes da palavra. Tiago é pá, né? Sejam praticantes da palavra. Olha o que diz Salmo. Todo mundo, vamos lá? Como é feliz feliz é, abençoado é aquele que não segue
Não segue conselho de ímpios, conselho de gente que não tem temor a Deus, porque o conselho vai ser errado. Nós trabalhamos, eu e minha esposa, nós trabalhamos no Ministério de Encontro de Casais há 20 anos. A gente já viu de tudo acontecer lá. E a gente viu, por exemplo, casais que foram fazer terapia com psicólogos e com terapeutas familiares do mundo. Quando eu digo do mundo, sem valores e princípios cristãos. Você sabe que um desses casais que apareceu lá para a gente cuidar, você sabe qual foi o conselho que a terapeuta deu para eles? Que a relação deles não estava muito boa? Procurem ter um caso extraconjugal. Isso vai aquecer os ciúmes entre vocês e vai aproximar vocês. Mentira do diabo! Isso foi conselho que deram. Esse é conselho que se dê? Dá vontade de dar uma chinelada, né? Eu fico bravo com essas coisas. Porque casamento é criação do Senhor. Casamento nasceu do coração, ó, Adão e Eva. Bonitinho, maior fofinho vocês dois, né? Se amem. Vou conversar com o Adão quando eu chegar lá, viu? Você fez a gente trabalhar, Adão. Com o suor do meu rosto, tive que ganhar meu pão de cada dia. Nós vamos conversar, ainda bem que não vai ter pecado lá no céu, né? Mas a questão é, o Senhor criou o casamento para dois se tornarem um, e não é para 3 e nem para 4, para 2 se tornarem um. E ali, no altar, selam um pacto com o Senhor, e é para a vida toda. Então, cuidado com os conselhos. Vai buscar conselhos na multidão dos sábios, dos maduros na fé cristã. E não como o salmista diz ali no verso 1, buscar conselho com os ímpios. E nem tenha conduta como eles. Porque ter conduta assim é como o insensato. Agora, como podemos praticar? Quais são os ensinos, por exemplo? O que tem a ver isso comigo? Ah, meu querido, eu deixo mais na prática agora. Para você saber o que isso tem a ver comigo, com você. Por exemplo, ira. Qual é o procedimento sobre ira? Jesus ensina sobre a ira? Ensina. Pode ver vários textos, Mateus 5 é um deles. Vai lá ver como é que é, não agora, depois você vê. Fala sobre luxúria. Nossa, Deus ensina sobre a luxúria? Ensina, Mateus 5 também. Fala sobre vingança. Ah, não, pastor, agora o senhor está indo muito fundo. Não estou, não. Deus está indo. Deus fala sobre como que a gente deve proceder sobre vingança. Amar o próximo. Deus nos ensina sobre como devemos nos portar em oração. Deus nos ensina até como orar. Quer ser um prudente e firmar sua vida, sua casa sobre a rocha? Você tem que praticar, e oração é uma delas. Jejum, isso está lá em Mateus capítulo 6. Roubar, pastor, eu não roubo não. Será? Não vou nem falar para você dar uma passadinha em Malaquias lá. Mas se você tiver coragem, depois você lê o capítulo 3. Jesus nos ensina sobre como devemos nos portar com o troco no caixa do supermercado. Jesus nos ensina sobre como a gente não deve mentir nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, do trabalho, da escola. Está entendendo? A prática. Jesus nos ensina aonde a gente deve colocar a nossa confiança. Em quem você confia, querido? Você confia somente na força do seu braço? Jesus nos ensina a confiar sobre o dia de amanhã. Ei, não estejais ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia. Eu cuido de cada dia. Quando chegar amanhã eu cuido, diz o Senhor. Deus nos ensina até sobre os nossos desinteresses das coisas.
Ele nos ensina como devemos portar. Ele nos ensina a sermos úteis no reino dele, a ser servo dele. Ei, cristão, você que ama o Senhor, seja o prudente dessa história. Não seja murmurador. Jesus não gosta de murmuradores. Jesus não gosta de fofoca. Jesus não gosta de quem mente no imposto de renda. Jesus não gosta da gente, essa dói, hein? Como todas elas, né? Jesus não gosta da gente quando a gente tem aquela vingança quando toma uma fechada no trânsito. A gente tem que se policiar e praticar a fé. Ah, pastor, não dá para controlar. Dá. Portanto, a nossa atitude será determinante quanto à permanência e à comunhão para fazer a vontade de Deus, quando a gente quer ser como prudente, ou quer ser o prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, discípulos de Jesus, mãos à obra. Bora falar de Jesus para esse mundo. Sabe por quê? A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, em obediência a Deus, a falar do amor de Deus. Bora juntos fazer isso, praticando, obedecendo, com permanência firme na fé sobre a areia, ou melhor, sobre a rocha, sobre prudente, não sobre a areia. Mude, haja. A prática faz toda a diferença na vida, na fé. E eu quero terminar contando uma ilustração de uma história que eu achei muito bonita. Talvez você já deve ter lido por aí. Ela está no livro do Rubem Alves, chamado O Amor que Acende a Lua. É uma história que fala sobre o piruá e a pipoca. Você já ouviu falar dessa história? O piruá e a pipoca. E eu pergunto para você, antes de ler a história, você é não responda, tá? Você é um piruá ou você é uma flor de pipoca? Eu vou pedir licença para ler aqui e interagir com vocês. A seguinte história. Milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser piruá para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando a gente passa pelo fogo. Que não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, como a dor, por exemplo. Pode ser fogo de fora, que é perder um amor, perder um filho, um pai, uma mãe, perder o emprego ou até ficar pobre. Aí quando chegou essa parte eu nem fiquei preocupado, né? Mas pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas muitas vezes ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso também, a possibilidade de uma grande transformação também diminui. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou. Eu vou morrer, está esquentando demais. Dentro ali da sua casca dura,
fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Ela não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo que ela é capaz de ser ou de se transformar. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo e da grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, agora ela tinha se transformado numa flor de pipoca. Branquinha, linda, desejável. Mas olha, ainda temos o piruá. O que é o piruá? É o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do jeito que elas são, piruazinhos queimadinhos. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia, nutritiva e desejável. Não vão dar alegria para ninguém. E aí eu pergunto para você: você ainda é um piruá? Ou você é a flor branca de pipoca? Ali na nossa história, a sementinha que não estourou, ela vai ser jogada fora, não serve para comer. Mesmo que esquente, 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 ela não vai estourar depois. Mas no caso de Deus, o nosso Deus sendo especialista em recomeços e milagres, Ele pode fazer com que o piruá, mesmo presunçoso, mesmo com medo de estourar, de ser transformado em outra coisa, de sair da sua zona de conforto, mesmo assim, Deus pode transformar um piruazinho queimadinho numa linda flor de pipoca. Ele pode mudar a tua história, seja ela como está. Basta você querer, basta você desejar, basta você colocar a sua fé em prática. Basta você querer ser o prudente da história, firmar a sua vida, o seu lar, sobre a rocha e não sobre a areia. Vamos orar? Feche os teus olhos. Portanto, as duas casas da nossa história receberam as mesmas adversidades e as mesmas oportunidades. A diferença foi a prática, para que uma permanecesse em pé e a outra caísse. Uma firmou sobre a rocha e a outra sobre a areia. Quando veio a tempestade, a da areia caiu. Mas a sobre a rocha, ela permaneceu em pé e firme. Aonde está firmada a sua vida? Sobre a areia ou sobre a rocha? E aqui eu posso dizer que a rocha em nossa vida é Deus, é Jesus Cristo. Se você firmar o seu ser, a sua vida, os seus desejos e a sua vontade em Jesus, a sua casa não vai cair. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você ainda não tem Jesus como a sua base sólida, como seu Salvador?
Você ainda não tem, como o prudente tem, a casa sobre a rocha para permanecer em pé? Se você não tem, você bem que podia tomar uma decisão hoje, dizer assim: eu quero, a partir de agora, eu quero ser como esse prudente aí da história. Eu quero basear tudo em minha vida em cima de Jesus Cristo. E eu vou começar hoje entregando meu coração para Ele, a minha vida, pedindo para que Ele perdoe os meus pecados. E eu acreditando que Jesus, sendo Filho de Deus, me dará a vida eterna. E eu vou morar nos céus para a eternidade com Ele. Você está entendendo isso dessa forma? Eu quero orar pela sua vida, mas eu preciso saber quem quer isso para você, quem quer isso para si. Levante a sua mão aí para que eu possa orar pela sua vida. Quem quer Jesus firmado na rocha? Deus abençoe lá atrás, pode abaixar que eu já vi, graças a Deus. Aqui no meio também, graças a Deus. Lá atrás também, graças a Deus, eu já vi. Pode abaixar. Quem mais? Aqui na frente, graças a Deus, pode vir, já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Você é prudente. Sua vida, sua casa vai permanecer em pé com essa primeira decisão que você tomou, graças a Deus. E agora, cristão, você na caminhada, esteja atento à voz de Deus na sua vida. Seja pelas Escrituras, seja pela oração, pela busca de uma vontade, de uma direção, pelo seu jejum, pelos sermões. Lembra que Jesus disse para você, querido? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como prudente. Pratique o que você ouvir do Senhor. Ensino sem aplicação, nada acontece. Voz de Deus sem prática, nada acontece. É frustração, é decepção, é fé morta. Então, seja como prudente. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, meu irmão, minha irmã, junto com você, eu e você, coloquemos a nossa fé em prática, para a nossa casa não cair. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de poder ouvir ensinos do Senhor, de poder ser ministrado em nosso coração. Pai, nos dá a oportunidade agora, em primeiro lugar, de agradecer ao Senhor, de fazermos festa em nosso coração e aí nos céus, porque almas se renderam ao Senhor nessa noite, Senhor. Obrigado pela salvação, por pessoas que entenderam de forma até simples, que só vale a pena a vida ser vivida sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Recebe estas vidas como os membros mais novos da tua família, da nossa família de Jesus. Ajuda-nos a levar estes irmãos a crescer em sua fé. E agora, Pai, nós que já estamos na caminhada, eu peço a força e o equilíbrio necessário para jamais desistirmos do Senhor, jamais desistirmos da nossa fé em Jesus Cristo e jamais deixemos de colocar em prática. Pai, nos ensina as coisas do dia a dia, a leitura das Escrituras, as coisas simples e as coisas práticas do dia a dia, nos ensina a vivenciá-las, Deus. Ali, nos detalhes, ensina-nos a praticar a fé, no sentido de obedecer o que o Senhor nos ensina. Eu peço a tua bênção e a tua força para a gente continuar dia após dia na caminhada perto do Senhor, praticando a nossa fé. Força a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a palavra no seu coração e que você essa semana possa ser uma linda pipoquinha de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça, pessoal do louvor, que Ele resplandeça o rosto dele sobre vós e te abençoe todos os dias.
Que você tenha uma boa semana, viu? Vamos cantar, Tiago? Vamos? Você pode ficar em pé, por favor? Só lembrando que depois do nosso culto, que depois dessa canção a gente encerra o culto e você passa lá na cantina lá, seja abençoado e abençoa também, tá bom? Deus te abençoe, boa semana. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo mal e todo não poder derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Vão na paz do Senhor Jesus.